Tá tudo bem na casinha de vocês? Ai, nós estamos morrendo de saudade, mas eu tô aqui na Ibag Kids pra gente descobrir e investigar mais uma história do nosso grande tesouro, que é a Palavra de Deus. Aí na sua casinha você lembra o que foi que nós estudamos na última semana? Isso mesmo, nós aprendemos com a vida de Noemi e Ruth o quanto é bom semear na vida das pessoas, sabe por quê? Porque quando a gente semeia o bem, a gente colhe muitas coisas legais, não é mesmo? Mas hoje eu tô aqui porque nós vamos investigar, sabe quem? Nós vamos investigar um pouquinho da vida de José. Isso mesmo, José, ele era um jovem muito amado pelo seu pai. Assim como você que tá aí sentadinho me assistindo, você também é muito amado pelo seu papai, pela sua mamãe. José, ele era muito amado pelo pai dele. E o pai dele um dia deu um presente para ele. Isso mesmo, o pai dele deu uma túnica, como se fosse uma blusa bem grandona e bem colorida para ele. Mas vocês não vão acreditar o que aconteceu. Os irmãos de José, eles ficaram com ciúmes, ficaram com raiva, eles ficaram com inveja. Isso mesmo, com inveja da vida de José. E aí, eles começaram a planejar muitas coisas ruins para a vida do próprio irmão. Vocês acreditam nisso? É verdade. Eles não tiveram nem um pouquinho de autogoverno, nem um pouquinho de domínio próprio. E aí, eles planejaram jogar José dentro de um poço. Isso mesmo. Que coisa feia, né, gente? Mas eles fizeram isso. E além de jogar José no poço, eles venderam José. E para completar, eles chegaram em casa e contaram para o pai de José, Jacó, que José havia sido devorado por um animal. Estava morto. Pessoal, inacreditável. Foi isso mesmo que aconteceu. Jacó ficou dias e dias chorando porque achou que José havia morrido. Mas José, na verdade, ele tinha sido vendido. Ele foi, sabe para onde? Ele foi levado lá para o Egito. E lá ele foi vendido para Potifar. Isso mesmo, um homem muito poderoso. José, ele estava longe da família, longe da casa dele, da terra dele. Mas mesmo assim, Deus era com José. E José, lá no fundinho do coração dele, sabia disso. E aí, José sempre cuidava muito bem, pessoal. José cuidava muito bem das coisas de Deus. E não só das coisas de Deus. José cuidava muito bem dele, do coração dele. José, ele era um bom mordomo de Deus. E aí, você lembra do nosso princípio da mordomia? Dá uma espiadinha ali do lado, ó. Eu acho que você lembra qual era o princípio da mordomia. Quem é que lembra, hein? Aquela mãozinha lá, ó, que com as nossas mãos nós podemos ser bons mordomos de Deus. Mas aí aconteceu uma coisa muito séria que eu quero contar para vocês. Sabe o que foi? José, ele era um mordomo tão bom, mas tão bom, que Potifar resolveu entregar tudo nas mãos de José para ele cuidar. Isso mesmo, Potifar, ele confiou em José. Mas, pessoal, uma coisa muito séria aconteceu. A mulher de Potifar, ela queria fazer, sabe o quê? Trair o marido dela com José. Que feio, né? Como ela poderia trair o marido dela com José se ela já era casada? Isso não pode acontecer nunca. Isso é muito feio, muito triste. Mas ela queria isso. E aí, ela ficou todos os dias tentando e atentando o juízo de José. Sabe por quê? Porque ela queria namorar com José. Mas José, ele era um homem de caráter. Ele tinha a chave do caráter nele. E ele disse: Como? Como eu posso namorar com você? Você já é casada e não é legal. Deus não se agrada disso. Então, José não aceitou
e não queria isso. Mas ela continuou tentando, até que um dia ela ficou fora de si. E aí, enquanto José trabalhava, ela estava vigiando e ela viu que não tinha ninguém perto dele. Vocês não fazem ideia o que aconteceu. Ela foi lá e agarrou José. Isso mesmo, ela agarrou José. E aí, José saiu correndo. Mas enquanto José corria, pessoal, aconteceu outra coisa. O manto de José caiu no chão e aquela mulher se aproveitou disso, sabe para quê? Para mentir. Ela disse que José tinha agarrado ela. Ela disse que José queria ter um caso com ela. Ela começou a falar um monte de mentiras e as pessoas ficaram todas assustadas. E uma pessoa muito importante acreditou nela. E sabe quem foi? O marido dela, Potifar. Ele acreditou que José queria ter um caso com a esposa dele. E aí, naquele mesmo momento, Potifar mandou chamar José. Sabe para quê? Para mandar ele direto para a prisão, porque isso não era legal. José, ele sabia que ele não tinha feito nada. Aquela mulher também, mas Potifar ele não sabia. Então, José foi para a prisão, mas mesmo na prisão, pessoal, mesmo na prisão, José sabia que Deus era com ele. E Deus abençoou José e Deus cuidou de cada detalhe da vida de José. Sabe por quê? Porque Deus ele tinha um plano para a vida de José. Então, Deus fez com que José fosse uma bênção até mesmo lá na prisão, acreditam? Ele ficou amigo do carcereiro e ele ficou responsável por todos os prisioneiros. Isso mesmo, a vida de José ela é muito longa e ela tem muitos ensinamentos legais pra gente. Essa foi só uma partezinha. Mas eu quero observar com vocês uma coisa. O quanto José ele foi um bom mordomo. Ele cuidou tão bem, sabe do quê? Da mente dele, do coração dele e do corpo dele. Ele não abriu mão do que Deus tinha na palavra de Deus. E você? Aí na sua casinha, pensa aí que eu te abri. Você já foi convidado em algum momento para fazer uma coisa errada? Acho que sim, né? E já sentiu vergonha de falar, não, eu não vou fazer isso? E acabou fazendo só porque o outro estava falando para você fazer? Será? Você já disse alguma coisa que não agrada a Deus só para agradar as outras pessoas, os teus colegas da escola, por exemplo? Sabe, pessoal, José, ele foi tentado, ele foi ameaçado. Tantas coisas aconteceram, sabe para quê? Para que José, ele fizesse o que fosse errado. Mas uma coisa é muito certa na vida de José. Ele não saiu revidando o que as pessoas faziam com ele. Ele foi cuidando muito bem das coisas de Potifar. Ele foi cuidando muito bem das coisas que deram para ele fazer lá na prisão. Então, nós aprendemos com a vida de José, mais uma vez, que Deus, ele nos dá várias coisas. Sim, várias coisas materiais que a gente pode pegar, mas ele também nos dá uma mente, um coração, ele nos dá um corpo, ele nos dá uma família, uma escola, ele nos dá tantas e tantas e tantas coisas e a gente não pode sair por aí fazendo de qualquer jeito, né? A gente precisa ser bons mordomos do nosso Deus. Então, eu quero te convidar a ir na sua casinha, a você fazer uma oração comigo, sabe por quê? Porque nós precisamos e nós podemos ser bons mordomos de Deus.
que Deus, ele se alegra muito dos bons mordomos dele. E ele vai se alegrar muito contigo aí na sua casinha quando você fizer essa oração comigo. Vamos fazer? Feche teus olhinhos, se concentra só em Jesus e vamos orar. Combinado? Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada por mais esse dia. Obrigada por cada criança na casinha delas. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade que nós temos de aprender mais um pouquinho da Tua Palavra hoje. Obrigada, Senhor, porque nós podemos investigar a Bíblia e isso é muito legal. Nós te louvamos, Senhor, e já te agradecemos, porque nós escolhemos hoje a ser bons mordomos do Senhor. Assim como foi José, que não quis errar, que não quis se contaminar com as coisas do mundo. Então, que a gente possa ser assim também, bons mordomos do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Isso mesmo, pessoal! Nós temos um desafio agora. Nós temos o desafio de ser cada vez mais bons mordomos do Senhor. Então, essa semana tem muitas coisas legais pra gente fazer sobre essa história, essa lição de hoje. Não deixa de fazer. Lembra a mamãe e o papai de ir lá no Facebook, de ir no Instagram, de ver a história de novo se você quiser. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente investiga a palavra de Deus, mais fé Ele acrescenta no nosso coração. Combinado? Um beijo pra vocês. Não esquece, nós amamos vocês. Tchau!